reinos da terra, cantai ao Senhor. Eis que Deus se põe de pé e os inimigos se dispersam. Fogem longe de sua face os que odeiam o Senhor. Como a fumaça se dissipa, assim também os dissipais. Como a cera se derrete em contato com o fogo, assim pereçam os iníquos ante a face do Senhor. Mas os justos se alegram na presença do Senhor, rejubilam satisfeitos e exultam de alegria. Cantai a Deus louvai, cantai um salmo a seu nome. O seu nome é Senhor, exultai diante dele. Dos órfãos ele é pai e das viúvas protetor. É assim o nosso Deus em sua santa habitação. É o Senhor quem dá abrigo, dá um lar aos deserdados, quem liberta os prisioneiros e sacia com fartura. Reinos da terra, cantai ao Senhor. O Espírito Santo, dado aos que ouvem a palavra, é o sinal de que estamos caminhando para o reino de Deus, pois experimentamos uma nova energia que até então nos era desconhecida. Na primeira leitura, em Éfeso, Paulo encontra um grupo de discípulos que havia recebido o Evangelho. Quando Paulo lhes pergunta sobre o Espírito Santo, eles não sabiam quem era. Então o apóstolo orou e eles receberam o Espírito, e após isso começaram a falar noutras línguas e a profetizar. O Evangelho de Cristo é palavras, mas também manifestações do poder e da autoridade de Deus. Paulo viaja, prega, discursa e altera o ambiente onde chega. Em Éfeso, descobre que a igreja só conhecia o batismo de João, e então ele, cheio de poder, ministra o batismo no Espírito Santo, e aqueles efésios ficam cheios do poder de Deus e começam a falar em línguas e a profetizar. O livro dos Atos dos Apóstolos é, de certo modo, o Evangelho do Espírito Santo, assim como o primeiro livro, o Evangelho de Lucas, era o Evangelho de Jesus Cristo. Após a ascensão, Jesus manifesta-se poucas vezes no ministério dos apóstolos, ou mesmo de Paulo. Quem, porém, se manifesta muito comumente é o Espírito Santo, fato que Lucas atribui a um anúncio do próprio Jesus. O Espírito Santo é dado aos que ouvem a palavra. A vinda do Espírito Santo é para aqueles um sinal de que estão caminhando para o reino de Deus, pois experimentam uma nova energia que lhes era desconhecida. Através do batismo do Espírito Santo, dado por graça, recebido por fé, somos fortalecidos e enviados em missão. E mesmo em meio às nossas crises, o Espírito de Deus atua em nós. É dádiva que não se compra nem se anula. Ele não nos quer imóveis, mas quer nos incorporar no sacerdócio real de Cristo. Os homens mundanos, que não estão unidos a Deus pela fé e pela caridade, sofrem as tribulações desta vida sem paz. Os que possuem a Deus em seus corações, por mais que vivam atribulados no mundo, perseguidos e odiados, estão sempre em paz com Cristo. No Evangelho de hoje, Cristo terminou de ensinar os apóstolos a sua doutrina, mas eles não eram capazes de compreender o principal capítulo dela, que é o mistério da paixão. Por isso lhes diz no Evangelho de hoje: eis que vem a hora, isto é, a hora de minha condenação à morte de cruz, em que vos dispersareis por medo e falta de fé, cada um para o seu lado, e me deixareis só. Mas nenhum prejuízo trará ao Senhor o escândalo dos discípulos. E é por isso que ele diz: mas eu não estou só. O Pai está comigo. Como se dissesse: ainda que eu seja um com o Pai por unidade de essência,
não estou só pela distinção de pessoas. Com efeito, não saí do Pai para estar longe dele, mas para, sem nunca deixá-lo, ir para me aproximar de vós. Em seguida, Jesus explica aos apóstolos qual a intenção de ter lhes dito todas estas coisas. Para que tenham paz, quer dizer. É como se Jesus falasse: digo-vos que me haveis de abandonar, mas vos proponho minha doutrina, a fim de que não persistais nesse abandono, senão que volteis a mim, em quem tereis paz, e a paz que o mundo não pode dar. A finalidade do Evangelho, com efeito, é a paz de Cristo, e é por intermédio dele que nós também chegamos à paz com Deus Pai. Grande paz tem aqueles que amam vossa lei, diz o salmista no Salmo 118. A razão disso é que a paz de coração opõe-se à perturbação oriunda dos males externos. Se alguém experimenta uma alegria em si mesmo superior a tais males, desfaz-se a perturbação e o coração descansa em paz. Eis porque os homens mundanos que não estão unidos a Deus pela fé e pela caridade sofrem as tribulações desta vida sem paz, enquanto que os homens que possuem Deus em seus corações pela fé e pela caridade, por mais que vivam atribulados no mundo, perseguidos e até mesmo odiados, estão sempre em paz com Cristo. Estabeleceu a paz sem fronteiras, diz o salmista. Por isso Jesus diz aos apóstolos: no mundo tereis tribulações, mas tende coragem, eu venci o mundo. Quer dizer, guardai a paz que tendes comigo, recusando as falsas consolações que em lugar das minhas vos irá oferecer o mundo que eu venci por minha cruz. E vós também podereis vencer, se persistires em estar comigo. Temos nesta terra inúmeras tribulações, mas porque cremos que Jesus veio da parte de Deus para nos livrar da escravidão do pecado, sabemos que, sobretudo nas cruzes e provações desta vida, nunca, absolutamente nunca estamos sozinhos. Ele, Jesus, que venceu o mundo, está sempre conosco. Por isso, nos abandonemos em suas mãos, sabendo que não há momento em que não sejamos assistidos pela sua graça e confortados pelo seu doce amor. Cristo ressuscitou verdadeiramente. Aleluia! Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.